Oi, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui, né? Aulinha de TPA, número 10. Eu sou o Gerson, professor do Cotemig, da disciplina de TPA. Gostaria de convidar a todos para, acompanhando esta imagem inspiradora, a gente começar a aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o comando delete, o comando que exclui dados no banco. Para a gente fazer o comando delete, a gente vai, na verdade, seguir o nosso projetinho que está separado em Create, Read, Update e Delete. Muito bem, pessoal. Como que a gente vai fazer essa exclusão? A exclusão no banco tem um detalhe sutil. Ela não pode ser feita direto, porque é uma ação que envolve a perda de uma informação. Então, nós temos que ter a garantia de que o usuário realmente fez aquela instrução porque ele quis. A ideia aqui é criar uma janela modal, né, uma telinha que o usuário possa confirmar a operação de exclusão. Beleza? Então, o nosso modal é bem simples, vocês já estão começando a ficar acostumados, vamos criar uma função delete, e essa função vai ser colocada lá no nosso modelo usuário. Ela tem duas linhas que são mais importantes aqui, são as linhas 59 e as linhas 60. Na linha 59 é executado o comando de exclusão no banco, passando como parâmetro o ID. O ID tem uma interrogação do lado, que é representada na linha 60 pelo atributo thisID do vetor aí, que foi passado no execute. Mais embaixo, vocês podem perceber, eu deixei as linhas com a verificação do código de erro, para saber se apagou ou não o registro. Normalmente, essas linhas são colocadas em todas as instruções de alteração no banco, incluir, alterar e excluir também. Bem, esse é o nossa função para excluir dados no modelo. Bom, o formulário, ele não vai ter um formulário em si para o cara vir digitar dados, né? Porque na hora de excluir, ele só tem que selecionar, clicando no botão lá, o usuário. Então, o que nós vamos fazer não é uma visão usuário delete. A gente vai fazer uma visão dentro do próprio all, a gente vai acrescentar um modal, tá? E esse modal é que vai fazer a janela ser exibida quando o usuário clicar na opção. Então, essa tela modal, ela foi utilizada usando o Bootstrap, e aí você já tem uma facilidade muito grande para criá-la, porque ela já vem automaticamente escondida de início. Quando você clica no botão para exibir o modal, é que ele vai apresentar a janela, e é nessa janela que está, na linha 64, a chamada da classe usuário com a ação delete, passando como parâmetro o ID do usuário. E aí ele vai confirmar a exclusão. Beleza? Bom, o controller é bem simples. Ele vai instanciar o objeto, vai atribuir o valor do ID, comando supõe que você indique qual o registro que vai ser alterado, e depois ele executa a chamada da função lá no meu modelo. É bem simples. Reparem que aqui eu não estou exibindo uma view, porque eu não tenho uma tela que visualiza o dado excluído. Bom, o nosso formulário tem o botão excluir, né? E vocês vão precisar acrescentá-lo aí. Como ao invés do que a gente fez no editar, a gente chamou a função para editar diretamente, no caso do excluir, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai chamar aquela tela modal. Então, não é bem um link que a gente vai colocar aqui com um ahref. Na verdade, é um botão que vai abrir o nosso modal. Tá? Eu até coloquei o botão destacado em vermelho dessa vez. Bom, este é o código do botão que inclui o Bootstrap. Tá? Reparem nas linhas 39 e 40. Data Toggle, Data Target. Toggle é a janela que ele quer alternar. E target é o nome da janela que ele quer alternar.
Nesse nosso exemplo aqui, eu ainda coloquei um data ID, que indica o nome de uma variável. Nós vamos passar como parâmetro. Mais à frente, eu vou explicar para vocês por que eu coloquei esse data ID aqui. Nós vamos fazer um código mais, digamos assim, mais enxuto. Essa primeira versão, eu estou pressupondo que tem um modal para cada ID. Isso não é uma coisa muito interessante, mas para uma primeira versão é melhor. Então nós vamos excluir e vamos chamar o modal cujo ID foi igual ao ID do botão. Basicamente é isso aí, está pronto o nosso código todo. Tá? Vamos ver aqui na prática como fazer para fazer isso funcionar. Como fazer isso funcionar. Então, o botão excluir, ó, eu já vou aqui de cara mostrando para vocês. Eu tenho aqui sem o botão e com o botão. Com o botão, você acrescenta o botão excluir. Clicou no botão, ele abre a janela modal. Clicou no outro botão, ele abre outra janela modal. Então, essa janela modal, ela é colocada nesse exemplo que eu fiz dentro da repetição, porque são várias janelas modal, cada uma com um ID diferente. Depois nós vamos ver uma versão melhorada disso. Então eu clico no primeiro, ele vai excluir quem? Ele vai excluir o usuário de ID 1. Veja bem no link de exclusão no canto esquerdo inferior da tela. Se eu for para outro usuário, excluir, ele vai excluir quem? Usuário de ID 3. Então são janelas modais diferentes aqui, tá, gente? Bom, posso fazer isso funcionar. Eu vou criar um usuário qualquer aqui. Reparem que eu estou sendo muito cuidadoso com o texto. Que isso, gente? E agora eu vou clicar no botão para excluir esse cara aqui. Então, confirma a exclusão. Teste Google. Apagou, não está mais no nosso banco de dados. Esse é o nosso código trabalhado. Então, lá no projeto, você vai ter primeiro, dentro do modelo, você vai acrescentar, depois do update, que foi a última função que nós fizemos, você vai colocar a função para excluir, delete. Mesma coisa no usuário controller. Reparem que depois do update, eu coloquei a função delete. Muito bem. E aí, a nossa view não tem uma view livro delete. O que nós temos aqui na livro all? O botão colocado aqui, livro all não, perdão, eu estou usando o usuário all, quem vai fazer livro all são vocês. E aí eu acrescento o botão na própria coluna onde tinha o botão editar e um modal dentro da repetição por causa do nosso ID. Lembrando que nós vamos fazer uma segunda versão melhorada com apenas um modal. Então, gente, esse é o nosso a nossa rotina de exclusão que finaliza o nosso CRUD. Ok? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai até o nosso projetinho para poder criar o livro e as opções de exclusão do livro na biblioteca. Um abraço.